Imagine por um segundo que a capital de Brasil não tivesse sido esculpida no Cerrado, mas fincada no coração da Amazônia. Uma metrópole brutalista, concreto exposto e avenidas largas brotando em plena selva. Um experimento urbano tão audacioso quanto inquietante. Não vou dizer que teria sido melhor ou pior. Só vou insinuar as vias por onde essa escolha teria empurrado o país. Invenções forçadas, choques ecológicos, política de fronteira e um urbanismo que vive entre o colapso e a revolução. O primeiro impacto seria logístico e imediato. Transportar gente, cimento, aço e ideias para um lugar onde a chuva pode durar semanas muda tudo. Estradas virariam canais temporários durante monções. Pontes precisariam ser redesenhadas para lidar com cheias cíclicas. Em vez de tentar domesticar a floresta, os planificadores teriam duas opções: erguer a cidade acima da água, em pilares e passarelas, ou drenar e dominar. Cada escolha com custos imensos. É razoável supor que, no curto prazo, a capital teria se tornado um canteiro de obras perpétuo, uma cidade em construção eterna, com áreas inteiras inacessíveis em certas estações do ano. A arquitetura brutalista, em um clima úmido, sugere imagens contraditórias. Concreto exposto resiste mal à umidade incessante. A vegetação encontra fissuras e transforma fachadas em jardins involuntários. Ao mesmo tempo, aquela estética severa poderia ter sido escolhida exatamente porque convinha à ideia de controle, bloco de poder erigidos contra uma natureza que insiste em invadir. Insinuo que a paisagem visual da cidade seria dramática. Torres robustas vazadas por videiras, avenidas largas tomadas por raízes que rompem o asfalto e, em contrapartida, espaços públicos elevados onde a vida cívica teria de reinventar-se longe do encharcado nível do solo. O desafio ambiental é óbvio, ainda assim, cheio de nuances. Uma capital plantada na selva teria acelerado desmatamentos regionais para abrir espaços, obter madeira e manter rotas logísticas. Mas também poderia, sob pressão, forçar soluções. E se a necessidade de sobreviver às cheias e ao crescimento vegetal tivesse empurrado engenheiros a criar sistemas urbanos verdadeiramente adaptativos, bairros sob pilotis que respiram, drenagem natural que funciona como pulmão, agricultura vertical integrada, passarelas? Insinua-se aqui um paradoxo. A mesma ambição que ameaça a floresta pode também obrigar inovações urbanas que seriam, décadas depois, vistas como pioneiras de sustentabilidade. Não afirmo que teria acontecido, apenas que a urgência transforma prioridades. Socialmente, uma capital isolada no interior da floresta muda o eixo das relações de poder. Em vez de uma cidade planejada no centro-sul, teríamos um poder fisicamente separado das elites históricas. Isso poderia gerar uma burocracia nova, tecnocrática, acostumada a resolver problemas logísticos e ambientais, ou poderia intensificar um isolamento político. Decisões tomadas em uma ilha urbana de concreto pouco conectada às dinâmicas do litoral e dos grandes centros econômicos. É plausível imaginar tensões regionais, estados do entorno reivindicando mais verba para a infraestrutura, povos tradicionais resistindo à perda de territórios, e uma capital que, por sua localização, se vê forçada a negociar com comunidades locais de formas inéditas. A vida cotidiana nessa cidade seria um exercício constante de adaptação. Transporte público flutuante ao lado de passarelas elevadas, mercados noturnos protegidos por galerias, sistemas de coleta de água que aproveitam as chuvas, pequenas invenções do dia a dia que moldam hábitos. Ao mesmo tempo, a sensação de vulnerabilidade, inundações que cortam rotas, insetos, doenças tropicais, teria impactado cultura, festividades e até o calendário cívico. Insinua-se que a identidade de quem vive ali seria distinta. Habitantes forjados por um cotidiano que mistura urbanidade e selva, com códigos próprios de convivência e sobrevivência. Geopolítica e economia também mudariam. Uma capital amazônica coloca o país numa posição estratégica sobre recursos naturais e rotas amazônicas. Poderia atrair investimentos em tecnologia ambiental, empresas interessadas em soluções para a convivência com a floresta ou gerar disputas predatórias por madeira, minérios e terras. A presença governamental intensa na região poderia acelerar a colonização e infrações ambientais, ou poderia proteger conhecimentos tradicionais ao integrá-los em políticas públicas. Novamente, possibilidades em conflito. Não afirmo quais venceriam, aponto as tensões. O ponto mais inquietante talvez seja a questão do colapso ambiental versus desintegração sustentável. Em um cenário, o avanço urbano,
pressionado por interesses econômicos, rasga corredores de desmatamento que geram emissões e quebram ecossistemas, desencadeando secas mudanças microclimáticas, um efeito dominó que alimenta incêndios, perda de biodiversidade e impacto sobre populações ribeirinhas. No outro cenário, a própria dificuldade de manter uma metrópole na floresta obriga a adoção de modelos regenerativos, planejamento que respeita corredores hídricos, reuso intensivo de recursos e uma urbanidade que funciona como tecido, não como cicatriz, na paisagem. Insinuo que a diferença entre desastre e vanguarda estaria nas prioridades políticas e na pressão civil. Pequenas decisões tecnocráticas poderiam ter efeitos gigantescos. Há ainda um elemento cultural. Como se narraria essa capital? Em filmes, seria cenário de grandiosidade e estranhamento. Na mídia, tema de debate sobre identidade nacional. A cidade poderia se tornar símbolo de orgulho e modernidade. Conquistamos a selva, ou emblema de arrogância ambiental. Puxamos a floresta para o concreto. Essas narrativas alimentariam políticas e investimentos, retroalimentando caminhos distintos. Insinuo que, na prática, seria uma batalha de narrativas entre tecnocratas, ambientalistas, comunidades locais e capitais econômicas tradicionais. Fecho com uma pergunta cortante. Imaginar uma capital brutalista no coração da Amazônia não é só brincar com arquitetura e logística, é encarar escolhas morais e técnicas que hoje também nos cercam. Será que, se tivéssemos forçado esse encontro entre cidade e floresta, teríamos criado um laboratório de soluções que o mundo precisaria daqui a décadas, ou teríamos acelerado uma catástrofe que tornaria toda a região irreconhecível? Não afirmo resposta. Insinuo que o que definiria o resultado seria menos o concreto e mais as prioridades que escolhemos para moldar o futuro. E, nessa escolha, a selva não é apenas cenário, é a gente. E se